Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Falcão, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e esse é um artefato, é um trabalho da disciplina de Educação à Distância, né? E o que vou trazer aqui para vocês é um pouquinho sobre o pensamento computacional. Então, o objetivo aqui dessa conversa da gente, né, vai ser trazer conceitos básicos sobre o pensamento computacional e, ao final, eu quero que vocês sejam capazes de reconhecer esses conceitos no dia a dia de vocês. Então, meu papel aqui vai ser trazer filtros para a vida de vocês. Então, vocês vão passar a enxergar coisas que talvez vocês não conhecessem. O, esse assunto é direcionado para o mais variado nível de pessoas, então a gente pode estar trazendo isso aí para alunos de um ensino básico até aquele aluno da faculdade ou ensino superior, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma conversada primeiro o que é o pensamento computacional, tá? Então, Jeanette Wing trouxe em 2006 essa ideia de pensamento computacional. Ela traz aí, ó, uma atitude de utilização dos conceitos computacionais em abordagem e solução de problemas. Então, a gente vai colocar os conceitos computacionais para resolver os problemas. Então, vamos utilizar esses conceitos aí. Para, da melhor maneira possível, gerenciar nossas vidas, comunicar e interagir com outras pessoas. O objeto do pensamento computacional é a resolução de problemas. Guardem essa palavrinha, essa ideia. E estes são inerentes a todas as áreas do cotidiano da vida social moderna. Então, todo mundo precisa resolver problemas, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que o pensamento computacional pode nos ajudar quanto a isso daí. Mas primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho sobre problemas. Então, esse é um livro muito interessante, né, de Mark Manson. A sutil arte de ligar isso daí mesmo, um palavrão, tá? Não vou falar aqui. E ele traz três frases bem interessantes. A vida é basicamente uma série interminável de problemas. Você está vivo, você tem problemas. Então, isso é inerente à sua vida. Felicidade é resolver problemas. Então, o Mark Manson traz aí que para você ser feliz, você tem que resolver problemas. E por último, que eu acabei de dizer, para ser feliz é preciso ter algo para resolver. Então, se você está vivo, você tem problemas. Se você tem problemas, você tem que resolver. Se você resolve, você é feliz. Isso é um resumo bem rápido do que é o livro. Então, se eu tenho problemas, e eu estou dizendo, estou trazendo aí para vocês que eu não é Janete, trouxe para trazer para vocês que Janete traz para vocês que o pensamento computacional ajuda a resolver problemas. Então, o Steve Mark disse que resolver problemas é felicidade. Então, a gente pode resumir aqui de uma maneira bem simples que o pensamento computacional ajuda a gente a ser feliz, porque ele vai nos ajudar a estar resolvendo problemas. Ok? E aí me ajuda aí, eu quero saber mais um pouquinho sobre o pensamento computacional, que eu quero ser feliz, como o Mark e a Janete juntos trazem aí para a gente. Então, o pensamento computacional, pessoal, ele tem para resolver problemas, né, através do pensamento computacional, a gente vai passar por três estágios. Quais são? A formulação do problema, então é nesse estágio daqui onde a gente se depara com o problema e lança-se o desafio de resolvê-lo. Então, estou aqui com um problema A, tenho que chegar até aqui o B e resolvê-lo, né? Então, essa é a primeira ideia. Então, o que que acontece aqui? A gente identifica, a gente analisa, determina objetivos, restrições e junta aí as informações necessárias para resolver o problema. Então, estou com o problema, vou me deparar, vou analisá-lo, vou trazer tudo quanto é informação acerca daquele problema, vou determinar critérios para que quando eu os atinja, aquele problema seja considerado, pelo menos para mim, como resolvido, tá? Então, o segundo estágio é a expressão da solução. Nessa fase, a gente vai traçar um objetivo não, vai traçar uma estratégia para resolver aquele problema, né? Então, de mão, nas mãos ali, com todas aquelas informações, eu já conheço o meu problema. Então, eu vou traçar uma estratégia para que ele seja resolvido. E, por último, é a execução dessa solução. Então, conheci o problema, tracei uma estratégia, eu vou agora solucionar. Então, a gente vai pôr em prática aquela estratégia e avaliar para saber se aquela nossa estratégia está dando certo. Ok? Então, vamos lá para o primeiro
dos conceitos, né, dos pilares do, do pensamento computacional, que é o reconhecimento de padrões. O que é que seria esse reconhecimento de padrões? Reconhecimento de padrões, em suma, é identificar semelhança e conexões e explorar esses recursos. Então, quando a gente se depara com um problema, então a gente começa ali a trabalhar na mente da gente. Pô, já vi isso em algum lugar, como foi? Pô, já resolvi isso de uma outra maneira, mas não era assim. Então, perguntas como: isso é semelhante a um problema que eu já resolvi e qual é a diferença? São as principais perguntas que a gente vai trazer aqui nesse reconhecimento de padrões. Então, o reconhecimento de padrões ele não se restringe somente aos dados, a resultados que eu atingi lá atrás. E também eu posso explorar o processo. Como foi que eu abordei aquele problema? Né? Quais foram as estratégias que eu utilizei para resolver aquele problema? E não é à toa que em, em um trabalho que a gente vai fazer, o que é uma das primeiras etapas? É fazer uma revisão bibliográfica. A gente vai fazer o quê? A gente vai subir em ombros de gigantes. Então, a gente vai já observar que alguém já passou por aquele problema, vai fazer aquela pesquisa, ver como foi que o autor tratou aquele problema dali, ver quais foram as estratégias, os dados, né? Onde foi que ele chegou utilizando aquela estratégia. Então, a gente faz isso justamente para encontrar semelhanças com o trabalho que a gente está desempenhando, que a gente está desenvolvendo, tá? E imagine aí que vocês querem sair de um ponto A para um ponto B, ou seja, eu tenho um problema A, quero chegar no problema, resolvi no B, e eu vou ter semelhante a uma escolha de um caminho. Então, se eu vou, quero sair daqui e ter uma reunião, eu posso escolher ir de bicicleta, posso escolher ir de carro, posso usar um modal ali público, de ônibus, tá? Então, diante disso, o que eu vou ver? Pô, qual tempo que eu levaria com o outro? Tem alguma restrição? Sei lá, não estou conseguindo pagar a passagem, eu posso pegar um Uber? Não dá, porque tem uma restrição de pagamento. Então, todo esse, vou me cercar de informações para saber, para poder tomar uma decisão, né? Resolver um problema. Mas como assim? Como é que, na prática, esse reconhecimento de padrões funciona? Como é, aqui eu perguntei de matemática agora, vamos misturar um pouquinho. Como é que a gente calcula a área de um quadrilátero, de um retângulo? Espero que vocês tenham dito às vezes a altura, né? Ou algo parecido, pelo menos. Então, ele vai pegar ali a base, multiplicar pela altura e vai achar a minha área. E o que é isso aqui agora? Eu tenho um quadrado. O quadrado, um retângulo, são semelhantes, né? Qual a semelhança entre eles? Então, quais são as diferenças? Um quadrado ele é um retângulo com os lados iguais. A base e a altura são iguais. Então, eu posso usar a mesma forma? Posso. Então, vou botar aqui as vezes a altura e calcular normalmente. E agora, eu tenho dois triângulos, né? Então, o que foi que aconteceu ali? Eu peguei a minha base vezes a altura ali do quadrado e dividi em dois. Então, a gente chega a partir do cálculo da área de um retângulo, a gente chega ali passa pela do quadrado e eu consigo calcular de um triângulo. Ou seja, a área de um triângulo é a metade desse quadrilátero ali, né, do quadrado. Poxa, e agora tem somente o triângulo. Um triângulo, eu já vi que o triângulo é metade de um quadrilátero, então eu posso pegar a base vezes a altura e aplicar novamente a fórmula, e daí toda vez que eu achar um triângulo, eu vou fazer sempre base vezes altura e dividir por 2. Então, vejam que a gente partiu do conhecimento de um padrão que a gente tinha ali, né? De base vezes altura, adequamos a nossa fórmula ali e chegamos à dedução de uma outra fórmula ali do triângulo. Não é? Trazendo aqui, vamos dar uma pensada no dia a dia. Em que outras situações vocês aí já aplicaram o reconhecimento do padrão? Então, dá aquela pensada aí, pô, você rebuscar, acho que isso já aconteceu várias vezes na vida de vocês, mesmo que de forma inconsciente. Como eu falei, eu quero trazer aqui para vocês filtros para a mente de vocês. Eu quero que vocês passem uma vez conhecendo os pilares do pensamento computacional, utilize-os agora de forma consciente. Tá? Passamos aqui pelo reconhecimento de padrões, vamos para o próximo, né? Que é a abstração.
O que seria isso? O que seria a abstração? A abstração é um conceito essencial do pensamento computacional que consiste na capacidade de representar algo de maneira concisa, e aqui a parte mais importante, ó, eliminando detalhes desnecessários. E quando você aplica a abstração, você é capaz de retirar quais são as informações relevantes para aquele meu contexto e, o mais importante de todos, omitir, está ali destacado, mas omitir todo o resto. Tudo aquilo que não é importante eu vou retirar. Ok? Então, as abstrações elas podem ser representadas em diferentes níveis, e a gente chama isso aí de quê? Camadas de abstração. Elas são diferentes a depender do contexto que eu estou tratando, né? E também elas estão muito ligadas aí à experiência e à perspectiva do observador. Então, eu posso enxergar o problema de uma maneira e um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, sei lá, pode enxergar de uma maneira totalmente diferente da minha, porque nós tivemos experiências e temos perspectivas diferentes, tá? Mas a abstração é uma ferramenta importante, por quê? Porque ela nos permite representar o mundo de uma forma simplificada, uma vez que eu tenho meu problema complexo ali, saio retirando tudo aquilo que não é importante, então vou deixar só aquilo que me interessa para aquele contexto, tá? Com a abstração, eu posso fazer o quê? Identificar semelhanças. Então, no momento que eu tenho uma bola de vôlei e eu olho uma bola de futebol, se eu tirar ali os detalhes irrelevantes, né, eu vou chegar a uma abstração que ambas são bolas. Então, se eu, de repente, pego uma bola ali de futebol americano, apesar de não ser redonda, mas ela, a depender do contexto, é usada para esporte. Então, a depender do contexto, isso é que vai fazer com que as minhas camadas de abstração elas mudem. E por fim, uma vez abstraindo tudo que não é relevante para aquele meu contexto, eu posso gerar ideias novas e novas soluções. Vamos lá. O que é que vem à mente em cada um desses desenhos aqui? Bom, o primeiro temos aqui uma mulher, claro, com todos os seus detalhes. Logo em seguida ali a gente vê uma sombra do que seria uma mulher. Logo abaixo ali, um desenho que a gente é acostumado a ver, né, em banheiros femininos, mas ainda representa a mulher. E aqui, no mais alto nível de abstração, nós temos ali o espelho de Vênus. Então, quando a gente olha para esses quatro símbolos, assim, essas quatro imagens, o que vem à nossa mente é a mulher. Né? Então, vejam que em as quatro representações ali, algumas mais detalhes, outras com menos detalhes, mas em todas elas a gente nos remete à ideia de uma mulher. Mas cuidado, tá? A gente tem que ter cuidado no momento que a gente está aplicando a abstração, porque a gente pode tirar algo que é essencial. Por aqui mesmo, a gente pode observar, nós temos um relógio, tá? Continuamos tendo um relógio ali ainda. Isso daqui ainda é um relógio, uma roda, um símbolo, o que seria isso daqui, tá? Então percebam que nos três primeiros símbolos, nas três primeiras imagens, a gente ainda tinha um relógio, que a gente não tirou aquela parte essencial do relógio, né? Que são, o relógio serve para marcar as horas. Se eu não tenho os marcadores, logo eu não tenho um relógio. Então, a gente pode sim abstrair, como vejam que o primeiro e o terceiro desenho eles ambos representam um relógio, né? Que consegue até dizer ali que horas são em cada um dos relógios, né? Mas a partir do outro desenho ali, a gente já não sabe o que é aquilo dali, porque a gente tirou uma parte essencial quando a gente tentou aplicar a abstração. Ok? E no dia a dia, eu vou fazer essa reflexão para vocês. Como é que leiam isso daqui, né? Como é que eu descreveria a mim mesmo em uma entrevista de emprego? Em um encontro? Que é que eu iria abstrair, né? Em um e no outro. Percebam que a gente abstrai um monte de coisa, né? Em ambas situações. Vamos aí para o terceiro pilar, que são os algoritmos. O algoritmo, o que é isso? O que é um algoritmo? Bom, algoritmo é uma sequência lógica, né? E não somente lógica, ela é perfeitamente definida. E por que perfeitamente definida? Um algoritmo
ele precisa estar muito bem desenhado, porque o algoritmo ele não permite, como a gente está vendo já aqui abaixo na estrutura básica, ele não permite ambiguidade. Então, uma das características do algoritmo é a precisão. Ele tem que ter cada etapa ele tem que ter um significado único. Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica de tarefas que eu vou desempenhar ali, né? Mas cada tarefa ela não pode ter ambiguidade, ela tem um sentido único. A segunda parte aí da estrutura básica do algoritmo são as ações sequenciais, como a gente já viu, né? Então, eu tenho que fazer A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, para poder atingir o meu objetivo, né? Então, essas ações elas não podem acontecer de trás para frente, fazer a primeira do meio, depois a atividade 1, depois a 5, elas têm que seguir uma sequência lógica. Então, ela tem um fluxo ali. Terceiro, o algoritmo ele tem que ter controle de estados. Um algoritmo, eu posso, em determinada situação, vir executando, faço a tarefa A, tarefa B, tarefa C, e, e eu tenho ali um controle e uma tomada de decisão. E ele, nessa tomada de decisão, o que é que acontece? Se eu vim executando tarefa 1, 2, 3, e na 3 se a tarefa 1 foi verdadeira e a 2 foi falso, o A1 terminou em 30 segundos e a 2 em 4 segundos, faça a atividade 5 ou faça a atividade 4. Percebam aqui que eu vou ter momentos em que eu posso tomar decisão. E se eu não controlar esses estados, eu posso tomar caminhos diferentes. Então, uma estrutura de um algoritmo lá tem que ser precisa, tem que ter ações sequenciais, tem que ter controle de estados, status ali, né? Em determinado momento eu posso tomar decisão e eu posso contar ainda aí com repetições de tarefas. Então, faça isso, isso e isso e vá fazendo isso daqui até que determinada situação aconteça. Então, essas aqui são as quatro as características básicas aqui de um algoritmo, né? Mas vamos ver isso aí na prática. Que vocês dêem uma pausa aí e dêem uma olhada aí no passo a passo um e no passo a passo 2. Pode pausar o vídeo, dar uma olhada rápida e quero que vocês analisem aí que passo a passo é mais claro para vocês, ok? Então, de cara, a gente depois de lida aí, né, as tarefas, a gente vê aqui que a gente tem um passo a passo para fazer, ambos, né? São para fazer um avião de papel, né? Só que um de uma forma menos ambígua e outro de uma forma mais ambígua. Percebo que isso daqui, ambos foram extraídos de inteligências artificiais. Então, fui lá e pedi para a inteligência artificial, olha, me descreve aí como é que eu faço um avião de papel. As duas me descreveram como eu faria o passo a passo para fazer um avião de papel, mas percebam que nem mesmo o computador, que é tido aí como como é que eu posso dizer, um executor não inteligente, né, para falar a verdade, ou seja, ele vai executar exatamente o que eu pedi. Então, se vocês forem lá no chat GPT da vida aí, uma inteligência artificial dessas aí, e digitarem lá, faça uma cesta, como eu faço para fazer uma cesta? Então, vocês queriam que ela explicasse o passo a passo para fazer uma cesta de basquete, por exemplo, você fez uma pergunta não precisa, então você pode ver uma infinidade, eu não faço nem ideia de quais são os resultados que a inteligência artificial iria trazer aí para vocês. Então, se vocês pedirem errado, pode ser que a resposta venha errada, né? Então, a, a, o algoritmo ele vai nos ajudar a desempenhar tarefas, mas ele tem que seguir uma sequência aí bem definida, sem ambiguidades, com controle de estados. Então, ele não é somente um passo a passo cru e despreocupado. E imagina eu passo a passo para fazer esse bichinho aí, essa dobradura aí de papel, esse origami. Imagina se você não faz um passo a passo bem definido, sem ambiguidade, se isso aí iria sair no final.
No dia a dia, como é que a gente pode observar os algoritmos? Então, quando eu faço uma receita de bolo, quando eu planejo uma viagem, quando eu faço um procedimento para resolver as raízes de uma equação, e se eu tiver um problema aí que seja ficar rico, são as etapas que eu tenho que cumprir para que eu seja rico. Então, trabalhe, trabalhe, trabalhe até enquanto você não for rico. Pode ser um algoritmo, né? Vamos lá. Para o próximo, quarto e último pilar aí do pensamento computacional, que é a decomposição. Decomposição é dividir artefatos em partes constituintes para torná-los mais fáceis de trabalhar. É o dividir para conquistar. Então, a gente tem um problema mais complexo, a gente passa a dividir ele em problemas menores e vai resolvendo esses problemas menores. Então, consiste em quebrar um problema complexo em partes menores, mais gerenciáveis, focando nos seguintes aspectos. O que é que eu vou focar? Partes menores e mais fáceis de lidar. Tem um problema grande e complexo, problemas menores e mais fáceis. Facilitar a compreensão e a resolução ao tratar com subproblemas e soluções com soluções independentes. Então, eu tenho um problemão, divido ele num probleminha A, B e C, onde A não depende de B, nem B depende de C, então eu posso resolver A, posso resolver B e posso resolver C. Posso ainda o quê? Qual é o outro aspecto? Eu posso hierarquizar essas tarefas. Então, eu digo que, de repente, o problema C é o mais importante. Então, resolvo ele, acho uma solução, e depois eu posso resolver o problema A, problema B, e eu vou estar aí com o meu problemão resolvido. Eu posso ainda, um outro aspecto é criar módulo. Eu posso modularizar. Então, pega um exemplo lá que a gente falou agora há pouco, do algoritmo para resolver uma viagem, por exemplo. A gente pode dividir, pesquisar preços de passagem, pesquisar hotéis, pesquisar locais que eu posso visitar. São três problemas independentes, onde eu posso resolver um, dois ou três, e vou estar contribuindo aí para, resolvendo esses módulos aí, né, resolver o problema como um todo. E ainda um último aspecto que é que esses problemas eles sejam integráveis, né? Posso integrar o problema A com o problema B e o problema C e eles juntos resolverem aí meu problemão que eu tinha de início. Mas como assim? Fazer isso para a prática. Imagine a área do círculo. Como é que a gente poderia resolver a área do círculo? Vejam que a área do círculo ela pode ser definida aí como vários triângulos menores. Claro que aí a ilustração, a animação aí traz uns triângulos bem exagerados, mas se a gente conseguisse diminuir cada vez mais aqueles triangulinhos ali, a gente teria vários triângulos ali em pé, né? E a gente sabe, como a gente viu lá atrás, como calcular a área do triângulo. Então, eu dividi um círculo, que eu não sabia como calcular a área, em vários triângulos menores, onde a base desses triângulos aqui ó, é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência aqui é 2πr. E qual seria a altura aqui? A altura seria o próprio raio. Então, se eu precisasse calcular esse quadrilátero aqui todo, eu ia fazer apenas base vezes altura, ou seja, comprimento vezes o raio. Só que lembram que a área do triângulo é metade do quadrilátero, então eu teria que dividir essa área daí por 2. E assim a gente acaba chegando aí no cálculo da área de um círculo. E uma outra forma também de resolver isso daqui é observar que a gente tem um paralelogramo, posso, utilizando lá aquele conceito lá atrás, uns padrões, enxergo aquilo ali como um quadrilátero e vejam que nós temos vários triângulos formando ali um quadrilátero e eu poderia calcular simplesmente a área daquele paralelogramo ali, né? Representando a área de um círculo. E aí, no dia a dia, isso daí? Um projeto acadêmico, por exemplo. A gente tem um problema grande ali, que é concluir um projeto, né? E a gente pode decompô-lo em partes menores. Quando a gente foi para fazer esse material aqui para vocês, a gente, eu tive que fazer uma divisão, tive que pesquisar e coletar informações, tive que escrever um esboço para essa apresentação, tive que produzir e revisar o conteúdo, criar as apresentações, e neste momento eu gravei um vídeo para que vocês possam
aproveitar aí o conteúdo. Então, eu dividi meu problema grande em vários problemas e fui atacando ele em suas partes, não é? Então, pessoal, a gente deu uma passada aí geral nesses 4 pilares e, final, o que a gente queria trazer para vocês aí é justamente, lembra, o objetivo era adicionar filtros aí à visão dos senhores no dia a dia. Então, a gente falou ali dos estágios da resolução do problema, que é a formulação do problema, a expressão da solução, a execução de soluções e as ferramentas auxiliares aí que o pensamento computacional traz para a gente, que é o reconhecimento padrão, abstração, algoritmos e decomposição. Então, esses não são os pilares do pensamento computacional, não são os únicos, tá? Então, se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar mais ferramentas do pensamento computacional e espero que esse assunto tenha adicionado aí esses filtros à vida dos senhores. Se eu conseguir enxergar mais longe, foi porque eu subi no ombro desses gigantes aqui, aos quais eu agradeço a ter contribuído aí com o material. Mas, pessoal, agradeço pela atenção. Boa noite, boa tarde, bom dia.